Bem, pessoal, o tema de hoje vai ser urgências oncológicas. Por que debater esse tema? Vocês que estão na formação de clínica médica, na residência, vão se deparar com isso frequentemente e vão ter que saber lidar com isso. São situações às vezes dramáticas, que exigem proatividade, que exigem uma agilidade para ser resolvida, pois elas podem ser irreversíveis, mas também saber lidar com o ser humano, aliviar o sofrimento, a dor, sempre. Esse é um princípio hipocrático. Curar quando possível, aliviar sempre. Então, partindo dessa premissa, vamos fazer aqui uma aula expositiva sobre as urgências oncológicas e depois, presencialmente, a gente discute uma parte prática de casos clínicos e pode fazer um debate rico, cada um trazendo sua experiência sobre o que a gente está discutindo. É isso. Vamos à aula. Bem, vamos dar início à aula propriamente dita. Eu me dou por satisfeito se após o final da aula vocês atingir esses objetivos. Saber definir a urgência oncológica, o reconhecimento dos sinais e sintomas das principais urgências oncológicas, o manejo no cuidado das principais síndromes, desenvolver habilidades de proatividade e evitando complicações mais graves, e o alívio do sofrimento sempre. É um princípio hipocrático, né? Curar quando possível, aliviar quando necessário, consolar sempre. Tenho isso sempre em mente. Bem, sobre a definição de urgências oncológicas, a mais completa, de Cervantes. Emergências oncológicas são condições agudas causadas pelo câncer ou por seu tratamento que requerem rápida intervenção, já que envolvem risco de vida iminente ou risco de dano grave permanente. As principais síndromes oncológicas de urgência oncológica são a síndrome da veia cava superior, a hipertensão intracraniana, hipercalcemia, neutropenia febril e síndrome de lise tumoral. Vamos abordar cada uma delas. Não existe uma classificação consensual sobre as urgências oncológicas, mas didaticamente, para facilitar a lembrança, a gente divide urgências secundárias a lesões estruturais, ou seja, o crescimento do próprio tumor de suas metástases, provocando repercussões, as urgências metabólicas e as urgências infecciosas. Vamos começar com as urgências secundárias a lesões estruturais, a síndrome da veia cava superior. É uma condição clínica que ocorre devido ao crescimento do tumor, provocando obstrução ou estenose da veia cava. Quando o início é geralmente insidioso, está associado com dispneia, edema de face, tosse, edema de membros superiores e distensão do pescoço e da parede torácica, né? É, aqui nesse desenho do Néter, a gente encontra um tumor ali no pulmão direito, acometendo mais o lado do mediastino e obstruindo parcialmente a luz da veia cava. Isso provoca uma repercussão, um congestionamento de drenagem dos vasos, que seja dos membros superiores, do pescoço, da face, e causam esses sintomas característicos, bem patológicos. Na semiologia, tem um sinal chamado sinal de Pemberton, quando esse paciente que está cometido por um problema dessa monta leva os braços, os membros superiores, ocorre um aumento da congestão
vascular na face e o rosto fica avermelhado. Nas pessoas de pele clara, isso fica patente, óbvio. É, por exemplo, essa imagem aqui mostra claramente isso. O sinal de Pemberton, essa vermelhidão importante na região da cabeça do paciente. A etiologia do síndrome da veia cava superior, ela está dividida em causa neoplásica e não neoplásica, certo? 80% é neoplasia do pulmão, pequenas células, espino celular, linfoma de mediastina, outros linfomas, outros tumores de mediastina. Existem causas não neoplásicas, como complicações pelo uso de cateter venoso central, cateter de hemodiálise, marca-passo, aneurisma, mediastinite e tuberculose. Já vi casos com infecção fúngica por histoplasmose, histoplasma capsulatum, que não é muito frequente de ver hoje em dia, mas também é uma causa de síndrome da veia cava superior. O diagnóstico é clínico, como eu falei para vocês, baseado na história clínica, no exame físico, na semiologia, nas manobras. Pode ajudar a radiografia de tórax, pode ver alagamento mediastino superior, derrame pleural. Outros exames, como tomografia, PET-CT e broncoscopia, estão disponíveis em hospitais terciários de grande porte, são bastante úteis também. O tratamento da síndrome da veia cava superior envolve o uso de corticoides, diuréticos. Esses dois medicamentos ajudam a diminuir a congestão e edema, a radioterapia, a quimioterapia e procedimentos endovasculares, como com os estentes. O hemodinamicista vai lá para o procedimento hemodinâmico e coloca um estente tentando aliviar a estenose, né? Podemos, aqui está ilustrado a radioterapia, a quimioterapia e o estente. As intervenções para a melhora da síndrome da veia cava superior: decúbito elevado de 30 a 90 graus, oxigênio e evitar o uso de medicações por via subcutânea ou intramuscular nos membros superiores. A síndrome de compressão medular, particularmente esse caso, essa situação é bastante grave. O crescimento tumoral epidural, que raramente leva à morte, porém pode ocasionar sequelas neurológicas irreversíveis, causadas sobretudo por tumores metastáticos. Então, uma lesão que cresce nas vértebras torácicas, lombares, né, pode comprimir a medula e provocar um dano irreversível se não for tratado precocemente, né? A síndrome de compressão medular tem algumas fases. A compressão estase venosa é a fase 1, depois o edema vasogênico na fase 2, o déficit neurológico aparece na fase 3, a lesão hipoxisquêmica neuronal na fase 4 e na fase 5 se estabelece a lesão irreversível. O paciente fica paraplégico ou tetraplégico com algum tipo de plegia, a depender do nível da lesão. São causados principalmente por neoplasia de mama, pulmão, linfoma, próstata, sarcoma, mieloma e carcinoma renal. Epidemiologia, falando de epidemiologia, 5 a 10% das neoplasias pode ter ser a manifestação inicial diagnóstica, uma lesão desse tipo, em 10% das neoplasias. Já abre o quadro, sem saber nem que tinha neoplasia, com uma lesão medular. 70% está na coluna torácica, 20% na lombosacra e 10% a forma mais grave, que é na coluna cervical. O diagnóstico é mandatório, na suspeita, realizar uma ressonância, né? É o exame mais sensível. 1/3 dos pacientes apresentam lesão em vários níveis. O raio-x é um exame que tem uma sensibilidade baixa. Também pode ser usado a cintilografia e o PET scan. O tratamento sintomático, sempre que tem a suspeita, iniciar o corticoide. Radioterapia de urgência em 2/3 dos casos. E
Um a cada 5, 6 pacientes tem necessidade de procedimento neurocirúrgico, cirurgia de coluna, para descomprimir a lesão, para evitar a sequela grave, né? Definitiva. A hipertensão intracraniana, vamos falar aqui um pouco, é definida como uma elevação da pressão intracraniana para cima de 15 milímetros de mercúrio, devido a lesões que envolvem parênquima cerebral ou que obstruem o fluxo de líquido cefalorraquidiano, LCR, podendo levar à herniação de úncos, né, e isquemia. Comprime o tronco cerebral e pode provocar sequelas graves, parada respiratória e morte. Tem a teoria de Monro-Kyle, que fala sobre volumes intracranianos, sanguíneos, licórico, parenquimatoso, são os fatores que determinam a pressão intracraniana. O efeito de massa causado pelo próprio tumor, 20 a 40% dos pacientes adultos, câncer de pulmão, mama, melanoma. Então, vale lembrar que como a caixa craniana, o crânio uma estrutura inflexível, é óssea, não se expande, não tem complacência, qualquer alteração na pressão, no volume, provoca hidrocefalia e aumento da pressão intracraniana. Tá? O quadro clínico é com cefaleia, náuseas, vômitos, sintomas neurológicos podem ocorrer, fraqueza muscular, distúrbio da marcha, alteração do campo visual, pode ser diplopia, por exemplo, um tumor que comprime ali o quiasma óptico ali, como de hipófise, né? Pode comprimir já e causar alteração do campo visual. Em alguns casos, dependendo do local da lesão, também afasia. O diagnóstico é sempre por imagem, tomografia, ressonância, para também avaliar acometimento meníngeo e o número de lesões. O tratamento é estabilização clínica, manter o paciente com cabeceira de leite elevada de 15 a 30 graus, uso de dexametasona, manitol, que é um diurético osmótico, de praxe usar em edema cerebral, né? Usar anticonvulsivante na primeira crise convulsiva que houver, radioterapia e quimioterapia. Assim de Pancoast, como vocês estão aí na formação de clínica médica, devem estar familiarizados, né? A invasão quando o tumor invade e atinge o plexo braquial. Assim de Horner, pitose, miose e anidrose facial ipsilateral tumor. A sudorese desaparece naquela área onde está o tumor. Dor no ombro, no braço, ipsilateral tumor, e o tratamento é rádio e quimioterapia. As urgências metabólicas, vamos deter mais sobre a hipercalcemia, que é muito frequente, a gente encontra na enfermaria, na emergência. Geralmente é associada a mieloma múltiplo, mas outros problemas também podem ocorrer. O cálcio tem uma função na manutenção da integridade dos ossos e dentes, é um cofator importante na cascata de coagulação, na função plaquetária, participa de secreção de várias glândulas, secreção hormonal. A contração muscular é importantíssima, as fibras de actina e miosina para contrair precisa do cálcio, e na transmissão do impulso nervoso também é necessário o cálcio. O valor normal do cálcio é de 8,5 a 10,5. Cálcio corrigido, né? Se tem caso de desnutrição, síndrome nefrótica, quando a albumina está alterada, você tem que corrigir. O cálcio corrigido é o cálcio dosado, mais 4, menos a albumina, multiplicado por 0,8. Aí tem que estar nessa faixa aqui, de 8,5 a 10,5, depois da correção. 20 a 30% dos pacientes, é comum em paciente com câncer de mama, próstata, pulmão, mieloma múltiplo. É uma situação que é bem frequente. Então, aqui é o eixo da paratireoide, do rim e dos ossos, né? O cálcio, feedback negativo. Por exemplo, o PTH tem a função de tirar o cálcio do osso para o meio circulante. Quando o cálcio sobe, inibe a secreção de PTH. Quando o cálcio desce, ocorre o aumento da secreção de PTH. Né? E o PTH também aumenta a excreção fracionada de cálcio no rim
e a absorção diminui a excreção fracionada de cálcio e aumenta a absorção intestinal de cálcio, tá certo? Bem, tá aqui os sinais e sintomas podem levar a fadiga, desorientação, fraqueza, dor óssea, poliúria, insuficiência renal, náuseas, vômitos e coma também. A pessoa entrar em coma pela hipercalcemia. Então é uma situação dramática e precisa ser vista rapidamente. O que tem mais à mão para tratamento é a hidratação com diurese forçada, com furosemida, e os mais efetivos tratamentos são com bisfosfonatos endovenosos, como ácido zolendrônico e pamidronato. São medicações de alto custo, não estão presentes em todos os hospitais, mas quando se tiver necessidade e lançar a mão, precisa fazer. As urgências oncológicas infecciosas vai de grande monta com a neutropenia febril, né? A neutropenia é definida como uma contagem absoluta de neutrófilos abaixo de 500 ou 1000 em queda associada à febre. E segundo o IDSA, diz que febre em pacientes neutropênicos contempla um pico febril isolado de 38,3 ou a temperatura de 38 graus mantida por 1 hora. Esse é o conceito de febre grave na neutropenia febril, predispõe a sepse, né? Então, a Infectious Disease Society of America tem esse contexto de definição: 38,3 graus Celsius num pico isolado ou temperatura de 38 graus por mais de 1 hora. Na quimioterapia, temos fases de depressão da medula óssea, seguido por um tempo específico, 7, 14, 21 dias. Então, a primeira, segunda e terceira semana, naturalmente ocorre essa depressão e uma recuperação em seguida. Né? As consequências imediatas da nefrotoxicidade dos quimioterápicos, da toxicidade, mielotoxicidade, são a leucopenia, a trombocitopenia e, tardiamente, a anemia. A leucopenia é a mais séria forma de mielossupressão. Toxicidade dos agentes neoplásicos e linhagem de glóbulos brancos. Pacientes neutropênicos têm um risco maior de infecção, principalmente por gram-positivos, fungos, e também pelo uso de catéteres centrais de longa duração, aumenta o risco de infecções bactérias hospitalares gram-negativas. Né? A classificação de risco é neutrófilos acima de 1.500 o risco é normal, abaixo de 1.000 o risco moderado, abaixo de 500 severo e abaixo de 100 o risco é extremo. Então, esses pacientes devem ter cuidados específicos, ficarem isolados, restrição de visitas, num quarto com isolamento reverso, né, aquele fluxo laminar, certo? Quando possível, ficar sempre isolado. E atenção aos sinais e sintomas infecciosos mais comuns: doença periodontal, vias aéreas, pulmonares e cutâneas. As infecções graves em pacientes neutropênicos podem evoluir para sepse, choque séptico e morte em menos de 24 horas. Né? E o interessante é que esses pacientes não desenvolvem uma reação inflamatória exuberante. Por exemplo, pacientes transplantados também que fazem uso de imunossupressor, por exemplo, pode ter uma erisipela que não tem nenhum sinal assim de inflamação, de hiperemia, de vermelhidão, né? Tem febre com uma frequência nem tão grande, né? Então, é uma situação que exige um cuidado rápido, pois a falência, a morte decorrente de choque séptico pode ser extremamente violenta, né? Deve-se usar antibiótico maciço, né? Toda febre de origem desconhecida, avaliação do hemograma e também lançar a mão da filgrastima, que é uma substância que estimula o crescimento das linhagens de células brancas, dos leucócitos, né? Vou terminar aqui com a poesia de Emily Dickinson, que eu traduzi para vocês antes de agradecer. Vou recitar aqui. Se chama Simplicidade.
Quão feliz é a pequena pedra que vagueia sozinha pela estrada e não se preocupa com carreiras e exigências, nunca teme, cujo manto marrom elemental que o universo passageiro veste, e independente como o sol, associado ou brilha sozinho, cumprindo o decreto absoluto na simplicidade casual. Se vocês quiserem depois, presencialmente, a gente pode discutir o sentido dessa poesia. Muito obrigado a todos. Estão aí as referências. Até breve.